Queridos irmãos, o pastor Luiz Carlos, ele ligou para mim hoje, né, dizendo da sua dificuldade, e eu, logicamente, eu disse não tinha nenhum problema, mas fui pedir socorro a Deus, né? Pedir socorro ao Espírito Santo. E, logicamente, ele me orientou, me deu uma palavra, que exatamente foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu gostaria de expor para os irmãos. Na carta de Pedro, da segunda carta de Pedro, nós podemos muito bem ler e fala sobre a volta, a segunda vinda de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Deixa eu ver se eu abro aqui. A segunda vinda de Cristo, está aqui. Inclusive, no meu título, diz a vinda do Senhor e o seu significado. Olha aqui, tá isso. A segunda vinda de Cristo e o seu significado é o que diz aqui no título do capítulo 3 de 2 Pedro. Não? Volta aí. Vamos fazer a leitura, que diz assim o texto. Os irmãos acompanhem. O versículo 12 diz: esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Irmãos, eu já preguei várias vezes sobre a segunda vinda de Cristo, a volta de Cristo, vamos dizer assim, não está bem, não. Eu espero que abra aqui, porque está tudo aqui no meu tablet, né? Deixa eu voltar. Recursos tecnológicos. Aqui são os recursos tecnológicos. Vamos ver se abre o meu celular para ver. Alguns irmãos, algumas pessoas têm me perguntado, nesse momento que nós estamos passando, Erivaldo, vai tentando aqui, que é bem melhor. Erivaldo, me diga uma coisa, Cristo está voltando, é o tempo, né? É tempo de Cristo voltar. Eu confesso que eu tenho ouvido muito essas perguntas, Cristo está voltando, Cristo está voltando. E eu já preguei algumas vezes na igreja sobre a volta de Cristo. Algumas vezes eu preguei, né? E a volta de Cristo, a gente, no Novo Testamento, está recheada, né? Que fala exatamente sobre a volta de Cristo. Então, está lá no livro de Tessalonicenses, Romanos, 2 Pedro mesmo, 1 Pedro. Existem muitas N referências que falam exatamente sobre a volta de Cristo. Mas eu, sinceramente, na minha oração, eu entendi de Deus que deveria trazer para os irmãos essa palavra que está em 2 Pedro, que na época, quando ele escreveu, ele tinha exatamente certeza dessa volta. Então, quando ele escreve assim, olha, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abraçados se derreterão. E aí ele no versículo 13 ele diz, nós crentes, cristãos, né? Na época, quando ele disse, ele se referiu a eles, ele referiu ao povo de Deus, exatamente ao povo de Deus. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça.
Então, essa palavra me chamou muito a atenção e eu, logicamente, fui pesquisar algumas coisas. E o mais interessante, irmãos, que a volta de Cristo, ela é, nós sabemos, é iminente. Ele vem inesperadamente. A palavra diz que Jesus Cristo ele vem como ladrão, né? Ele vem no piscar de olhos, ele vem no riscar de fósforo. De repente ele chega, ele pode vir agora, nesse momento, ele pode vir daqui a algum tempo, mas ele vem. A certeza que nós temos é que Cristo virá. Cristo estará conosco, com certeza, em breve, e nós cremos nisso. Em 2016, para os irmãos terem uma ideia, você abriu, você passa para mim. Aqui está muito pequenininho. Em 2016, para os irmãos terem uma ideia, o saudoso pastor Billy Graham, o pastor americano Billy Graham, ele escreveu um artigo para um jornal americano, e esse jornal é o The Kansas City Star. Não sei se o Nick conhece esse jornal lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um artigo, me parece que ele tinha, nessa época, 97 anos de idade. Veja como é interessante. Então, o pastor Billy Graham, ele escreveu assim, ele disse o seguinte, não encare suas advertências despreocupadamente, mas entregue a sua vida sem demora a Jesus Cristo. Billy Graham. Então, quando ele fala, não encare suas advertências despreocupadamente, ele quer nos dizer, ele quis naquela época dizer àquelas pessoas, que as pessoas realmente reflitam, entendam, porque as advertências de Cristo na Bíblia estão bem claras, bem convictas aqui, escrito por apóstolos, pelos próprios profetas, na época, que ele realmente voltaria, que realmente nós não devemos ficar despreocupados com essas passagens bíblicas. E ele diz mais, se entregue a sua vida sem demora a Jesus Cristo. Quer dizer, Billy Graham, ele tinha essa preocupação, e os irmãos sabem, entendem, que Billy Graham, quando ele pregava, ao término da pregação, ele convidava as pessoas para se entregar a Jesus. E ia multidões se entregando a Jesus, porque entendiam do valor, de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então, por que a volta de Jesus é iminente? Se eu faço uma pergunta aos irmãos, os irmãos guardem isso no coração, que nós vamos falar algumas coisas a respeito. Por que a volta de Cristo é iminente? Ela realmente, ele voltará, nós cremos nisso, e ele voltará repentinamente. O próprio Jesus disse em Mateus, no capítulo 16, 27. Escute só, se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias, Mateus 16, 27. Vamos fazer bem tranquilamente, para a gente não se apressar e entender o que Jesus Cristo realmente ele quer nos falar, o que o Espírito Santo quer nos falar nessa noite. Mateus 16, versículo 27. Leia aí, Lucas, para a gente. Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Muito bem. Então, veja que o próprio Jesus, ele demonstra, na época, ele fala, que é Jesus falando, e ele diz claramente, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, é um alerta para todos nós, irmãos. Nós devemos estar atentos a tudo isso, porque a gente não pode dizer assim, olha, Jesus está voltando agora, Jesus está voltando amanhã, e tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro significa a volta de Cristo. Nós não podemos afirmar isso. Nós sabemos, entendemos e cremos
que ele voltará. Mas nós não podemos afirmar que ele está voltando hoje ou amanhã. Então, alguns, quando me perguntavam isso, eu digo, olha, meu irmão, Jesus ele vai voltar. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu não posso dizer a você que, por causa do que está acontecendo, ele já está voltando. Nós sabemos que isso aí significa um dos sinais, mostrando que realmente o Senhor está atento a tudo isso. E nós temos tempo de sobra de nos preparar exatamente para a volta de Cristo. Em Atos, no capítulo 1, queria que o Nick abrisse lá em Atos, no capítulo 1, e lesse os versículos 10 e 11. Queria a participação dos irmãos, porque aí fica o culto fica mais movimentado, né? Meu Deus. Desliga. Que versículo? Versículo 10 e 11, Nick. Capítulo 1, 10 e 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Olha, é muito interessante quando Lucas escreve esse relato aqui, né? Ele diz que 2 varões se aproximam no momento que Jesus é assunto aos céus. Os irmãos conhecem essa passagem, ela é muito conhecida, mas muito pouco falada, muito pouco citada. Então, Jesus ele é assunto aos céus, ele está subindo, e uma grande multidão estão ali olhando, admirados. Eu me imagino, quando eu leio figuradamente, eu estou ali, né? Vestido como um galileu, né? Com aqueles trajes de Galileu, olhando para cima e sem entender o que está acontecendo, e o nosso Senhor, nosso Salvador, subindo aos céus, assim como ele prometeu. Quer dizer, um momento histórico que de uma grande relevância para que nós possamos falar o tempo todo sobre isso. Então, é um momento, nesse momento que nós estamos passando, é um momento de reflexão, exatamente por isso, porque foi dito pelos anjos que da mesma maneira que ele estava subindo aos céus, e ele já diz que ele já estava no céu, né? Ele já afirma, quando ele diz assim, dentre vós foi assunto, Jesus já tinha subido, e ele diz, virá do modo como viste subir. Quer dizer, ele já está falando de uma maneira do verbo passado, viste subir. Quer dizer, Jesus já tinha subido aos céus. Quer dizer, foi exatamente assunto naquele momento. Jesus, ele deu uma demonstração e mostrou a olho nu que ele voltará. Isso é uma convicção, uma certeza que nós temos. Então, quando alguém me aborda e pergunta, eu lembro desse texto. Eu digo, irmãos, Jesus, quando subiu, ele foi visto por muitos, né? E eu creio que isso aconteceu. Quando ele subir, ele será visto por todos. Todos nós vamos ver, todo olho verá, né? Que Jesus vai estar voltando. Olha, a Thaisa conseguiu aqui, tá vendo? Amém, né? Estou com o tablet, está bem melhor. As Escrituras Sagradas relatam várias passagens, irmãos, que nos mostram a segunda vinda repentina de Jesus. Por isso que eu falo na iminência, a iminência da volta de Cristo. Então, algumas passagens, são N passagens, mas eu queria compartilhar com os irmãos, algumas. Eu queria que o Jair, o nosso irmão Jair, abrisse em 1 Pedro 1,13, o Lucas, Hebreus 9:28. Quem mais, meu Deus? E a Vera, a nossa querida Vera, pode abrir em Tito 2:13. Tito fica logo depois de Hebreus, e o vizinho é Hebreus. O meu é Hebreus, o quê? 2:13. 2:13. Chegou uma gente? Eita, chegou. Bem-vinda, Leila. Franciele, seja muito bem-vinda.
1 Pedro 1:3 ou 13. 1 Pedro 1:13. O Lucas, Hebreus 9:28. E a Vera, Tito 2:13. 1 Pedro 13 diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Veja bem, quando o Jair fez a leitura, em outra versão, mas tudo bem, quando diz assim, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Duas observações, apenas duas. Cingindo o vosso entendimento. O que significa cingindo o vosso entendimento? O que nós entendemos é que nós devemos ficar atentos, cingir o entendimento. Ó. Nós somos pessoas inteligentes, nós entendemos muitas coisas, então devemos conscientemente ficar atentos, cingir, ficar ereto, né? E pensar positivamente, e ficar atento às tentações. Porque eu creio o seguinte, quando Jesus Cristo se revelar para nós, quando ele voltar, nós temos que estar preparados. Preparados como? Preparados com a palavra, nós devemos estar preparados em amor, nós devemos estar preparados no perdão, liberar perdão, nós devemos estar atentos às tentações, qualquer tipo de tentação, né? Qualquer tipo de tentação, porque nós somos muito vulneráveis às tentações, seja ela qual for. O ser humano ele é vulnerável às tentações. E nós temos que ficar atentos a tudo isso. E a segunda observação, quando ele diz aqui na passagem bíblica, esperai inteiramente, Pedro, pelo menos na época, ele quis dizer que nós devemos perseverar até o fim, não esmorecer. Esperai inteiramente. Nós devemos ter essa convicção hoje, não é? Ficar atentos até o fim, não esmorecer, estar realmente prontos, cientes que Cristo está voltando. Nós temos que pensar dessa maneira, né? Hebreus 9:28, leia aí, Lucas. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Aos que o aguardam para a salvação. Meus irmãos, quando ele diz aquilo, Hebreus 9:28, o autor, ele é bem claro. Quando ele diz, aparecerá a segunda vez. Cristo, ele já veio a primeira vez, né? Ele nasceu, se fez homem entre nós, se fez carne, né? E viveu entre nós, e morreu crucificado, voltou para os céus, né? E aparecerá segunda vez. Isso é afirmado pelo autor de Hebreus, quando ele diz, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Ele levou todos os nossos pecados, morreu por nós. E aqui está afirmando categoricamente que Jesus voltará, que Jesus virá pela segunda vez. Tito 2:13. Foi Vera que ficou. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória grande de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Duas observações. A primeira observação é aguardando. O que significa aguardando? Olhando para o futuro. Olhando para o futuro. O cristão,
ele tem essa determinação, e ele tem que ter esse entendimento de olhar para frente, olhar para o futuro. E ele tem consciência que Cristo virá, ele tem certeza que Cristo voltará. Então ele tem que olhar para o futuro, aguardando com o coração, tendo essa convicção, essa certeza que Cristo virá, independentemente do que está acontecendo. Mas Cristo virá. Hoje, amanhã, não sei quando, mas virá. Certo? É a nossa fé. Segunda observação, essa manifestação da glória. Nós entendemos, eu tenho certeza que os irmãos também entendem da mesma maneira, essa aparição repentina. Jesus, ele vem como ladrão, repentinamente. É a volta, é a vinda iminente de Jesus. Ele aparece, ele vai aparecer repentinamente para nós. E nós temos essa certeza que ele aparecerá. O saudoso pastor Russell Shedd, eu gosto muito de citar também esse pastor, o Rogério está aí ouvindo, sabe muito bem disso, disse em seu comentário o seguinte, veja bem, nós como cristãos temos o privilégio, olha o que ele disse, nós como cristãos temos o privilégio de apressar a segunda vinda de Jesus Cristo. Eu digo, meu Deus, a palavra diz exatamente isso, que foi o texto que nós lemos, não sei se os irmãos lembram. O versículo 2 diz assim, esperando e apressando a vinda de Cristo, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas como é que eu vou apressar a vinda de Cristo? Como eu devo fazer isso, irmãos? Mas a palavra diz que nós devemos apressar. Como eu devo apressar? Em primeiro lugar, considerando e seguindo a vontade do Senhor. Então, eu queria que o irmão, se estiver com a sua Bíblia aberta, leia o versículo 2 do texto de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 2, o que é que diz? O Rogério pode ler, se ninguém encontrou. O Rogério não leu ainda. Se ele tiver com a Bíblia aí, eu creio que está, o homem... Ele sabe decorado, Rogério. É 2 Pedro o quê? 2 Pedro 3, 2. Pronto. 2 Pedro 3, 2 diz assim: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos ensinaram a vocês. Que os apóstolos ensinaram a vocês. Olha como é importante a gente pensar nisso. Naquela época, Pedro fez eles lembrarem, né, para que vos recordeis das palavras dos profetas e dos apóstolos. Então, é bom que a gente também, hoje, no nosso tempo, possamos nos recordar de tudo que nós vemos, estudamos, temos a Bíblia em nossas mãos, nós temos a palavra de Deus em nossas mãos, e muitas vezes nós nos dispersamos. Então, quando Pedro fala exatamente isso, ele diz, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, é escrito, né? Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Nós temos isso em nossas mãos. Então, considerando, segundo Shedd, ele diz que considerando e seguindo a vontade do Senhor, é exatamente isso, a leitura da palavra, os ensinamentos dos apóstolos. Nós temos que estar sempre atentos à leitura da palavra e entender que a volta de Cristo é iminente e nós estamos aguardando ele e apressando a sua volta, né? Nós estamos apressando a sua volta. Quanto mais nós nos colocarmos diante da palavra e entendermos e passarmos à frente, ele virá. E diz a palavra que ele virá repentinamente e quando todos, né, estiverem entendendo, tiverem realmente conhecimento de tudo que está acontecendo do Senhor Jesus, né? Em segundo lugar, como nós, né, como disse Shedd aqui, nós como cristãos temos o privilégio de apressar
a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, esse apressar também é continuar evangelizando, levando a palavra a todos. Porque é exatamente isso que diz a palavra de Deus. Então, essa pressa que nós temos que provocar é exatamente isso. Nós não podemos ficar calados. Nós não podemos ficar com a boca fechada, as nossas bocas fechadas. Nós temos que apressar dessa maneira, evangelizando, falando a palavra de Deus, dando testemunho de quem realmente foi Jesus Cristo. Então, a leitura de 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 8 e 9, eu gostaria que outro irmão fizesse essa leitura aí. Versículos 8 e 9. O que é que diz? Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Qual o motivo, qual a finalidade de nós nos preocuparmos com tanta gente para que recebam Jesus como seu único e suficiente Salvador? Nós queremos atingir a todos. Então, é exatamente essa preocupação, entre aspas, né, do Senhor, de Deus, né, que ele está tranquilo, nós sabemos disso, e ele sabe quem vai ser alcançado ou não, mas a nossa missão como mensageiros do Senhor é falar para todos, sem exceção, porque a intenção dele não é que, ele diz aqui, a intenção do Senhor é que ninguém pereça, né? Ele é longânimo. Olha, diz assim, está muito prático, está muito do nosso entendimento aqui. Diz assim, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, a nossa missão como missionários, como mensageiros do Senhor, é divulgar a palavra dele dessa maneira que nós estamos fazendo hoje, né? Nós somos evangélicos, nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o único e suficiente Salvador, mas nós precisamos ouvir a palavra para que nós continuemos divulgando essa palavra para outras pessoas. Então, continuar evangelizando é uma maneira de apressar exatamente a volta do Senhor, a volta de Cristo. Em terceiro e último lugar, devemos esperar a volta de Cristo vigilantes e preparados. Lá em 2 Pedro, no versículo 14, gostaria que outro irmão, não lembro quem foi que leu por último, lesse o versículo 14 da segunda carta de Pedro, capítulo 3. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Sem mácula e irrepreensíveis. Isso é muito forte, sabia? Isso é muito forte. Porque quando ele fala em irrepreensíveis, nós temos que dar um bom exemplo. Nós cristãos, nós que estamos esperando a volta iminente de Cristo. Nós temos que dar um bom exemplo para tanta gente. E muitas vezes nós somos humanos, somos temperamentais, e muitas vezes nós não damos esse exemplo, não é? Então, o nosso exemplo é exatamente isso, sem mácula e sendo irrepreensíveis. Quando ele diz assim, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, esperando o quê? Esperando o que vai acontecer, esperando a volta de Cristo, né? Empenhai-vos por seres achados por ele, achados por o Senhor, né? E diz aqui mais, por ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso é muito forte, hein? Na versão atual diz assim, sem culpa, né? Sem culpa. Então, quantas e quantas vezes nós nos sentimos culpados? Então, eu quero concluir lendo, eu queria que os irmãos abrissem lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 22. Só para a gente concluir essa palavra, para que todo mundo possa entender. 1 aos Coríntios 16, 22.
16, 22. Qualquer irmão pode ler, aquele que encontrou. Vamos ver se é igual à minha versão. Pode ler, Vera. Você está aí já prontinha, já encontrou? 1 Coríntios 16, 22. É. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Já assim? parou para pensar? Nós paramos para pensar nessa palavra. Olhe, se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito, significa seja maldito. Então, o que significa isso? Muitas vezes nós dizemos que amamos o Senhor, amamos a Deus, amamos o Senhor Jesus, mas odiamos o nosso irmão. Odiamos o nosso irmão. O que significa isso? Odiamos alguém que nos fez mal, não é? Pode ser qualquer pessoa. Então, estamos realmente mentindo. E Paulo, ele diz categoricamente isso aos coríntios, porque realmente, no contexto dessa palavra, existia um problema muito sério em Coríntios, né? Um problema seríssimo daqueles irmãos. E ele disse, se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema, seja maldito. E aí ele termina dizendo uma palavra, Maranata. E nós sabemos o que significa Maranata. Vem, Senhor Jesus. Não é isso? Vem, Senhor Jesus. Ele vem. Então ele tem que nos encontrar assim, amando, não odiando, não é? Perdoando, não repreendendo e guardando mágoas, liberando perdão. É assim que o Senhor vai nos encontrar. E Ele quer nos encontrar desse jeito. Nós não podemos dizer, eu não posso dizer agora, afirmar a vocês, que o Senhor voltará hoje ou amanhã. Não, mas Ele voltará. Eu creio, e os irmãos creem também. E a palavra diz que Ele vem como ladrão, nós não sabemos. Então, nós vamos nos exercitar a palavra de Deus, vamos nos preparar, vamos viver uma vida tranquila, seja no meio de coronavírus ou não, não é? Não importa, o que importa é que nós devemos estar inseridos na palavra, dar bom exemplo, estar abraçando os irmãos, ter esse desejo de ouvir a palavra de Deus, essa vontade, né? E estar sempre atentos a tudo que está acontecendo. E tranquilos, né? Vigiando, preparados. Porque assim, como nós vamos nos preparar? Como é que Ele vai nos receber? Nós estamos realmente preparados? Nós estamos fazendo a leitura da palavra de Deus? Nós temos consciência que Jesus Cristo voltará? Né? Eu já ouvi muita gente dizer, Jesus voltará. Mas muitas vezes o procedimento, e muitos que dizem isso, não demonstra essa preparação, essa espera pelo Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Eu procurei ser o mais sucinto possível. Eu não digo a vocês que eu fui pego de surpresa, porque eu tenho lido a palavra de Deus, graças a Deus, e já tenho lido muitas vezes essa passagem bíblica, mas a gente tem que estar preparados até para isso também, né? Porque nesse momento o tempo ele nos convida a ficar atento a essa volta iminente do Senhor. E eu peço a Deus que Ele esteja voltando, né? Mas dê mais um tempinho para que nós possamos nos preparar melhor, que a gente possa refletir nisso aí. Tá bom? Deus abençoe a todos. Eu gostaria que os irmãos ficassem à vontade para falar alguma coisa, se assim desejar. Por mim, na minha vida, esse aviso, né, essa advertência sobre a volta de Jesus me faz pensar em obediência. Como você destacou lá no terceiro ponto, o versículo 14, que, portanto, né, enquanto espera,
empenhem-se para serem encontrados imaculados e inculpáveis. E até mesmo antes do versículo 12, ele diz: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Então, o que a gente deve, como devemos reagir à luz da volta de Jesus é obedecer a Ele, obedecer a Jesus, procurar trazer a Ele a honra e a glória devida a Ele. E acho de alta importância isso, nossa obediência. Não é uma coisa, não devemos pensar amanhã, depois dessa pandemia, eu vou colocar minha vida em ordem. É agora. Todos os dias vamos viver em obediência a Jesus. Amém, Nick. Muito bom. Algum outro irmão quer dizer alguma coisa? Pastor Luiz Carlos, seja muito bem-vindo. Eu entendo assim. Gostaria de... Só consegui entrar agora, viu? Mas estou livre. Bem, pastor. Fique à vontade. Quando tive o privilégio de ouvir o sermão, de ser edificado pelo sermão. Mas, a partir de agora, estou com os irmãos no culto. Muito Rogério. Bem. Pode falar, Rogério. Pronto. No primeiro ponto, o senhor começou no versículo 12, e eu estava dando uma olhada no 11, que ele converge bastante para o seu terceiro ponto e para tudo que o Nick falou. Ele diz bem assim, 2 Pedro 3,11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Aí a resposta: vivam de maneira santa e piedosa. Acho que a principal aplicação que eu retiro dessa mensagem é pegar essa quarentena para buscar viver de uma maneira santa e piedosa perante o nosso Deus. Amém, Rogério. Muito bem. Muito bem, meu irmão. Algum outro irmão quer fazer alguma observação? Duas observações maravilhosas. A gente devia ter pregado junto, né? Eu, Nick e Rogério. E o pastor junto também, lógico. Alguém quer fazer mais uma observação? Eu entendo assim, Marivaldo, naquela parte que diz que acho até estranho assim comparar, né? Jesus vem como um ladrão, assim, eu acho estranho falar que Jesus, comparar Jesus a um ladrão. Mas eu entendo que ele vem sem avisar, né? E é para nós estarmos preparados. Muito bem. O ladrão, quando ele chega na nossa casa, ele diz assim, olha, hoje eu vou roubar você. Ele diz isso? Não, ele vem e entra sem ninguém esperar, né? A gente ouve um barulho, que foi isso, né? Então, de repente, é o ladrão. Então, Jesus, fazendo essa analogia, ele vem como ladrão, que a própria Bíblia relata exatamente isso. Algum outro irmão pode falar, fica à vontade. Tudo que é dito por vocês, soma e a gente aprende mais um pouco. O Nick falou, o Vera falou, o Rogério falou. Pastor, fica à vontade. Não ouviu a mensagem, mas conhece a palavra. Nós pregamos, pastor. Trouxemos uma reflexão no texto bíblico de segunda carta de Pedro, no capítulo 3. E nós relatamos alguns textos, mas colocamos como texto principal os versículos 12 e 13, quando fala esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Fica à vontade. Deixa eu pegar o bonde andando aqui. Na verdade, alguns aspectos da volta de Jesus precisamos destacar que ele vem como um ladrão. Em função disso também a gente não sabe quando é. Lá em Mateus 24, acho que é versículo 36, que ele disse, nesse dia, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, somente o Pai. Meus anjos. Quanto a isso, quanto à volta de Jesus. Eu tinha um pregador aqui, que ele pregava na rádio, ele dizia assim, viva o evangelho hoje, como se Cristo voltasse agora. Então, mais do que nunca, a gente precisa estar atento quanto a isso. Viu? Isso. Exatamente.
certeza que ele voltará nós temos, né? Mas nós não podemos dizer, hoje ele está voltando, viu, minha gente? Se prepare, mas nós temos essa certeza que ele voltará. Muito bem.